Então, continuando, né, a nossa palestra de hoje, nós trouxemos um tema que está inscrito numa das partes mais importantes do Evangelho trazido por Jesus, que é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Ele se encontra lá no capítulos 5 a 7 do Evangelho segundo São Mateus. Segundo o teólogo e filósofo Carlos Juliano Torres Pastorino, na sua obra Sabedoria do Evangelho, esta parte, esse Sermão do Monte, é algo que todo cristão deveria ler diariamente de joelho e vivenciá-lo. Tal a sua importância, tal a profundidade dos ensinos que Jesus nos legou neste dia, né, lá na orla do mar de Genezaré, ou Lago da Galileia. E ele diz o seguinte também, que se todos os livros sagrados de espiritualidade se perdessem no mundo e só restasse esse trecho, a humanidade ainda estaria bem servida. Ele é um código de espiritualidade que levaria todos nós à perfeição como pessoas. Tal a sua importância. E num desses trechos que nós vemos lá, do Sermão do Monte, Jesus fala o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha só, os que têm fome e sede de justiça. O que seria isso? Ter fome e sede de justiça? Aí tem que saber se essa justiça é de beber ou de comer, né? A gente ter fome e sede. E o que é a justiça, então, para a gente saber? Porque Jesus colocou a justiça, trouxe no seu discurso o tema da justiça. E o que é a justiça para vocês? Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser com relação ao tema da justiça. Muito antes de Jesus, lá mais ou menos 4 a 5 séculos antes de Cristo, Sócrates estava voltando de uma festividade lá num porto de Pireus, próximo a Atenas, um lindo porto, aliás, né? Diga-se de passagem, e ele parou na casa de um amigo chamado Céfalo. E lá encontrou também outros amigos e discípulos, como Adimanto, Polemarco, Trasímaco, Glauco, que estavam lá conversando naquela tarde festiva, dedicada a um dos deuses lá que eles cultuavam. Uma festa popular. E assim, o tema da roda de conversa, de diálogo, é sobre a justiça. E Sócrates perguntou a Céfalo, para ele, o que seria a justiça. Aí ele pensou e respondeu: olha, justiça para mim é você falar sempre a verdade e devolver, restituir e dar aquilo que é dos outros, aquilo que você recebeu ou aquilo que você deve aos outros. E Sócrates pensou e falou: mas, bom, se você pensa assim, isso tem que ser válido, tem que ser verdade, tem que ser um fato em todas as situações da vida, não é mesmo? Para a gente dizer que justiça é sempre falar a verdade e devolver ou restituir aquilo que é devido por alguém. Mas imagina só, você tem um amigo que estava muito feliz um dia e pediu para que você guardasse algumas armas. E você, tudo bem, quando eu precisar eu vou te pedir. Tudo bom. E você guarda. O tempo passa e aquele amigo seu, ele perde a razão. Tem um transtorno mental e fica possuído pela loucura. E ele vai, todo mundo começa a falar: olha, ele está com umas ideias estranhas. Ele está com umas ideias estranhas. Cuidado. E aí ele vai, o amigo chega a você sabe disso, e pede: devolva minhas armas. E aí o que você vai fazer? Você vai devolver? Aí ele falou: não. Estado desse, uma pessoa com armas é um perigo para si e para o próximo. Então a sua definição não serve para todos os casos do que seria o conceito de justiça. E aquele diálogo naquela tarde prossegue durante muitas horas. Ele conversa com um e com o outro, perguntando, e cada um colocando
o seu conceito de justiça e as suas objeções, e eles também colocavam as dificuldades em cada uma das colocações do seu diálogo, do diálogo entre eles. E isso fez parte de um livro, o famoso livro de Platão, chamado A República, que todo o livro é sobre a questão da justiça. A justiça no campo pessoal, né, e a justiça no campo coletivo. Desde aquela época já se falava, lá da Grécia clássica, sobre a justiça social. Não é uma novidade dos tempos modernos, né? Como muitos falam. Muito bem, a história todas as civilizações, todos os povos continuaram a discutir. Passou por Jesus também, né? Que falava que nós seríamos saciados na nossa fome e nossa sede de justiça. E também foi parar no Império Romano. E lá, 6 séculos depois de Jesus, o imperador Justiniano, chamado o Grande, resolveu codificar, compilar, organizar as leis do Império Romano à época. E lançou diversos livros de leis compiladas, de constituições do Império Romano, desde Adriano até os tempos naquela época do século VI. E em dos livros, o Digesto, tem uma colocação de um jurisconsulto chamado Ulpiano, que ele fala o seguinte: quais são os preceitos do que é justo? Quais são os princípios que identificam uma vida justa com justiça? Aí ele falou: a vida honesta. Primeiro, a vida honesta, uma vida de honestidade. Segundo, não lesar a ninguém, não dar prejuízo a ninguém. E terceiro, restituir, devolver a cada um o que lhe é devido. Vocês veem que há uma conversa, né? Aquele diálogo lá atrás continua repercutindo no século VI a.C. As coincidências, a questão da verdade. Então, você ser honesto, você ser verdadeiro em todas as suas relações. Ter uma vida de verdade. A sua palavra, quando você fala alguma coisa, é certo. Você não fica falando uma coisa que não é certo, que é errado, que não é a verdade, que é uma mentira. Perguntou para você, você só responde a verdade. Mesmo que aquilo traga prejuízo para você, muitas vezes. E a gente se torna pessoas, crianças, jovens, confiáveis. Sempre. Então, todos esses princípios, eles estão na nossa vida, do dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida da família, no trabalho, na política, em todos os lugares onde nós andamos. É interessante isso. E assim vai. E qual é a visão da doutrina espírita acerca da justiça? A doutrina espírita, ela tem, na sua parte terceira do Livro dos Espíritos, muitas informações sobre a questão da justiça. E uma delas, bem atual, aliás, é que a justiça é você estar em sintonia, em cumprimento da lei divina e natural. Você está em paz com a lei divina e natural. A lei natural. Nós até colocamos aqui no quadro Leis Naturais, porque as leis elas estão em todos os lugares. E em que consiste a lei natural, ou as leis naturais? Como nós estávamos estudando, em todas as leis que regem o mundo físico, o mundo material, quanto as regras que regem o campo da moral. Moral no sentido do proceder humano. Então, no campo da matéria, no campo físico, ciências que estudam mais esse lado. Quais são as ciências? Matemática, física, biologia, geografia, a sociologia, etc. Alguns até estudam os dois campos, o campo da moral também, como a sociologia, do proceder humano. A psicologia também estuda os dois campos. Interessante. O Espiritismo se dedica mais ao campo da moral, né? Mas também tem a parte científica com relação aos fatos mediúnicos,
o fenômeno mediúnico também tem a parte científica dentro da doutrina espírita. Então, para os espíritos, nos ensinam no Livro dos Espíritos que a justiça é a sintonia entre o nosso viver e a lei divina. Que para Jesus, a lei divina ou a lei natural chamava-se amor. É isso que ele chamava, em síntese, o que era a lei natural ou a lei divina. Quando os espíritos nos dizem, nos falam, estudam sobre a lei natural, não é uma novidade. Como nós vimos, desde Aristóteles é estudado, Sócrates são estudados, Platão estudado a lei natural. No século XVII, nós tivemos um filósofo britânico chamado John Locke. John Locke, ele é um estudioso da política. E ele falava, assim como fala hoje a doutrina espírita, fala hoje a doutrina espírita, que foi concebida em 1857, mas no século XVII, John Locke falou alguma coisa que a doutrina espírita fala, que se nós não tivéssemos as leis civis, as leis que o nosso legislativo promulga e que o executivo faz cumprir, nós teríamos a lei natural, porque independentemente dela, ela existe desde sempre e ela não muda, como às vezes mudam as leis humanas. Então, para Locke e também para a doutrina espírita, que veio afirmar depois, nós passaríamos muito bem só em sintonia, observando a lei natural ou a lei divina, porque divina é o seu autor, é Deus. Então nós vemos aí, interessante, que todas as informações, todos os campos do conhecimento, eles se entrelaçam. Da filosofia e a doutrina espírita, que também é uma filosofia, é uma síntese, aliás, filosófica também, E assim a gente vê a importância que a justiça tem para todos nós. Como é importante nós sermos justos, termos justiça. Quando Jesus fala assim, nós temos fome e sede de justiça, é porque a gente quer a justiça que seja cumprida para conosco. É uma necessidade nossa de nós sermos tratados, respeitados em nossos direitos, não é mesmo? Quem que não gosta de ser respeitado no seu direito? Em casa, vamos repartir o pão, todo mundo quer um pedacinho igual. Claro que quem é aquele que é maior, que trabalha mais, muitas vezes come um prato maior. Então, e aquele bebezinho nem come, toma só o leitinho da mamãe, é isso? Porque a alimentação é compatível também com as atividades do ser humano. Há igualdade, respeito à igualdade nisso? Porque a gente não pode dar um prato de comida, arroz, feijão, etc. e tal, um bebê de meses. O bebê vai se amamentar até 1 a 2 anos, é isso? Mais ou menos, atualmente. Possível. Um menino que amamenta até 3 anos. Mas 2 anos seria o ideal, Mas na vida moderna a gente sabe que pelo menos 1, se a gente conseguir, ótimo. Parabéns às mamães. E aos filhos também. Então, tudo que é justo é a justa medida. Então, esse sentido do justo e saber que as coisas justas são boas está na nossa consciência. Essa justa medida de tudo, ela está na nossa consciência. Quando a gente vê o nosso pão diminuído em relação a outro irmão da mesma idade, a gente fica assim, alguma coisa está errada aqui. Porque só ele ganhou, eu não ganhei. A gente não fica assim, eu também quero. Alguma coisa nos incomoda. Então, esse sentido de justiça, da medida do que é justo, está em toda a criação. Como as leis de Deus estão, e as leis naturais estão em todo o universo. Claro que compatível a cada planeta, existem as leis que são próprias daquela matéria ali, que os Espíritos nos falam isso, adaptadas à realidade daquele fenômeno de vida ali, daquele planeta. As mesmas leis do nosso planeta provavelmente não são as leis de outros planetas habitados que existem no universo. Podem ser diferentes. Mas a questão moral não. A questão moral, ela é de sempre. Não muda.
E essa questão moral nós trazemos aonde? Onde é que estão escritas todas essas leis? Está em todos os lugares, inclusive na nossa consciência. Nós conseguimos enxergar isso. Desde pequenininho a gente já sabe o que é justo, que está faltando alguma coisa aqui, está desarmonioso. A gente já consegue perceber que alguma coisa não está fluindo bem. Então essa percepção que nos dá é a nossa consciência. Nós vamos crescendo, nos desenvolvendo. Nós perguntarmos hoje para um bebezinho, que está ali amamentando, o que ele acha disso? Ele vai, bah, não é? Vai falar bah? Vai, no máximo, se falar. Mas e nós? Vamos nos desenvolvendo no nosso corpo, vamos tomando conta desse aparelho aqui que é o nosso cérebro, vamos observando nessa máquina perfeita, que é os nossos olhos, esse órgão cheio de células nervosas, que são os olhos, e vamos percebendo a realidade. E vamos vendo as harmonias e as desarmonias crescendo e nós nos relacionando com elas. E assim nós percebemos todas as leis. O sol nasce, que horas? Tal hora, e vai nascer amanhã. Olha, nasceu de novo. Olha, existe uma lei que rege o movimento dos astros. Se eu como muito, comi muito ontem. Cheguei aqui, estou me passando mal, comi tanto bolo ontem. Aí cheguei aqui com uma dorzinha. A criança chega aqui na nossa casa, nas atividades do Espaço Coração de Estudante, se sentindo mal. O que houve? Não comi muito. Olha, cuidado com os excessos. É preciso ter equilíbrio. Então vai aprendendo. Porque a própria natureza nos dá, às vezes, os limites dos nossos gostos. Precisamos ter limites. Precisamos ter o controle. Porque o excesso e a falta são prejudiciais do mesmo jeito. Já nos ensinava Aristóteles. E nos relembrou e ensinou também nosso Mestre Jesus. Então nós devemos ter consciência das coisas, tomar consciência. Por meio de quê? Como é que a gente toma consciência das coisas? Estudando, observando, conversando, tendo experiências, e assim a gente vai aprendendo. É bom quando a gente aprende o bom caminho com aqueles que já fizeram, andaram muito tempo, tiveram experiências e já sabem, olha, isso aqui é bom, isso aqui, tome cuidado. Essa estrada aqui, não tem buraco. E essa aqui é cheia de buracos. Você tem que tomar muito cuidado se você for transitar por aqui. Vai levar lá no final? Vai. Mas isso aqui vai te levar com segurança. Olha que Jesus falava da questão da porta larga e da porta estreita. E a gente vai percorrer essa estrada. Nós é que vamos percorrer a estrada. Ninguém vai percorrer a estrada por nós, não é mesmo? Então essa construção do que é da nossa consciência, ela vai se fazer na história de nossas vidas, nesta vida e nas vidas. Nós já construímos na vida passada, continuamos construindo aqui e vamos construir no futuro. Quanto mais sintonizados então estivermos com a lei divina, viveremos felizes, saciados de justiça. E é isso que a doutrina espírita vem nos dizer. A saciedade que fala Jesus é a conformidade das nossas vidas com a lei divina, com a lei natural, a lei do amor. Estudando a respeito desse tema, eu me deparei com uma história de um povo muito interessante, muito preocupado com relação à justiça. Um povo do país chamado Argélia. Argélia, depois vocês podem ver ali no globo, no mapa, é um país do continente africano, do norte da África, na região acima da região do Saara, a região mediterrânea. Lá, 90% das pessoas moram no litoral. E curioso, 70% dos juízes são mulheres. Vocês sabiam? 60% das advogadas, das pessoas que ocupam o cargo de advogado, que exercem a advocacia, são mulheres. 60% dos estudantes universitários
são mulheres. Legal isso, né? Ver que a mulher, ela está lá, ela tem oportunidades igualitárias de acesso à educação e à cultura. Muito interessante. E eles são muito preocupados, tem uma tradição grande de estudo da justiça. Então lá, muitos e muitos anos atrás, antes de ser o que são hoje, ricos em petróleo, gás e minérios, a população de mais de 40 milhões de pessoas, um território onde florestas são coisas mínimas, o que tem lá é deserto. Por isso que 90% das pessoas moram no litoral, 10% moram nas regiões áridas do Saara. São considerados povos nômades ou seminômades, aqueles que vivem vagando nas areias do deserto. Sobrevivem naquele ambiente pela sua cultura, os berberes ou berberes. Lá eles também têm uma preocupação grande com a justiça, como nós vimos. A justiça para todos. A justiça, inclusive, social. Né? E de um tempo muito recuado, onde existia um rei, o rei chamava-se Baiacás. Ele soube que em uma cidade do seu reino, da Argélia da época, existia um juiz justo, que ninguém conseguia enganar. Ele conseguia descobrir e valorizar a verdade em todos os casos. E ele ficou curioso com aquilo. E resolveu conhecer esse juiz. Então ele tirou as suas vestes de rei, vestiu uma veste de comerciante, de mercador, e pegou um cavalo, e não falou só para alguns da sua guarda pessoal, e foi para essa cidade, de cavalo, disfarçado. Chegando lá, estava uma cidade muito movimentada, ele queria conhecer o juiz, né? Foi lá para observar o juiz. E ele, um pedinte, né? Um mendicante, pedindo esmola, estava andando com dificuldade, estende a mão para ele. Aí ele vai e dá uma esmola. Ele vai tentar continuar andando com seu cavalo. O pedinte novamente estende a mão. Ele para, já te dei a esmola? Ele falou assim, o senhor me deu, mas sabe o que é? Eu gostaria que o senhor pudesse me dar uma carona até o centro da cidade. Tem muitos camelos aqui, os cavalos passando, e eu estou com uma dificuldade aqui de locomoção, minha perna está doendo. Aí falou, tudo bom, suba aí. E aí ele subiu. Né? Subiu na garupa do cavalo. Aí foram devagarzinho e tal, chegaram na praça principal da cidade. Aí o rei, o comerciante, né, que era o rei, o Baiacás, olhou para trás e falou, pode descer. Tá bom aqui? Aí ele falou, não, desça o senhor do meu cavalo. Aí como é que é? Sim, desça, o cavalo é meu. Ele falou, não, eu lhe dei uma carona. Não, eu que lhe dei uma carona, pode descer. Aí começou aquela confusão. O povo ali, aí o mendigo falou para ele, vamos ao juiz. Você quer levar meu cavalo? Vamos ao juiz. Aí todo mundo, vamos ao juiz. E foram ao juiz. E chegaram lá no local onde o juiz julgava, né? Apreciava os casos, tinha lá um monte de gente sendo julgado. E ele era o terceiro da fila. Baiacás e o mendigo. E chegaram lá, aí o Baiacás estava sendo julgado um caso. Aí chegou um sábio da região e um vivente, uma pessoa que vivia no deserto, era seminômade. Estavam discutindo sobre a esposa. O sábio dizia que a esposa era sua. E o nômade dizia que a esposa era dele. Não, é minha esposa. Não, é minha esposa. Ela casou, foi comigo. Não, ela casou, foi comigo. Que história é essa? Aquela confusão. E o juiz ouvindo. Aí o juiz falou o seguinte, olha, por favor, deixem a esposa na minha casa e voltem amanhã. Então, tá bom. Aí eles saíram. Aí veio o próximo. Aí o açougueiro. Parecia um açougueiro com a roupa coberta de sangue, aquela coisa toda de açougueiro. E uma pessoa, mantegueiro, segurando a mão dele assim e o açougueiro com o dinheiro na mão.
e o mantegueiro todo lambuzado de manteiga. Né? A mantegueira e o outro açougueiro. E aí, qual o caso? Aí o açougueiro falou, olha, eu fui comprar manteiga com o mantegueiro e quando eu fui saindo, paguei quando eu fui saindo da loja, no armazém, ele segurou na minha mão e falou que o dinheiro era dele, começou a me puxar. E o senhor mantegueiro, o que aconteceu? Não, é mentira, senhor juiz. O culpado é esse senhor açougueiro. Ele foi lá comprar manteiga. Eu enchi o jarro dele de manteiga. E ele me pagou, realmente. Ele me ofereceu dinheiro, um dinheiro grande. E eu precisava de troco. E eu deixei o dinheiro ali, em cima do balcão, e fui buscar o troco lá dentro da loja. Quando eu vejo, ele já está com dinheiro, pegou o dinheiro e estava saindo da loja. Eu peguei na mão dele, ele é um mentiroso. Ele estava querendo roubar, levar a minha manteiga e não pagar. Aí o juiz ouviu aquela história, prestando atenção. Foi tudo bem, deixa o dinheiro aqui e volte amanhã. Próximo caso. E aí veio o baiacás, disfarçado de mercador, comerciante, e o mendigo. E aí, qual é o caso? O que aconteceu? Aí o baiacás, não se identificando, né, ele não falou que era rei. E ele fala tudo que nós já conhecemos dos fatos. Essa história que eu já contei. E eu pergunto para o mendigo, olha, eu vim com o meu cavalo, esse senhor pediu carona, eu levei até a praça e ele não quis descer. É um mentiroso, o cavalo é meu. Aí ficou assim, né? O juiz ficou observando. Ó, deixa um cavalo aqui e volte amanhã. Amanhã eu dou o resultado do julgamento, da sentença. Aí todo mundo foi para casa, acabou aquele dia no fórum, né? Onde se julgam as coisas, fórum. E no dia seguinte todo mundo se uniu novamente lá. As primeiras manhãs. Estava todo mundo lá esperando o julgamento. Primeiro veio o sábio e o seminômade, disputando a esposa. Aí o juiz chamou, senhor sábio, vem aqui, leve a sua esposa. No nômade, aplique 50 chibatadas. Aí na hora já pegaram ele e foram aplicar chibatadas. 50 chibatadas. Aí chamou o outro, o açougueiro e o mantegueiro. E o juiz estava com as moedas aqui. Pois não. Aí chegou, pegou o saco de moeda e deu para o açougueiro. Leve o seu dinheiro. No mantegueiro, aplique 50 chibatadas. Os soldados pegaram e levaram as 50 chibatadas. Próximo. O baiacás, que ninguém sabia que era o rei, e o mendigo. Aí chegou, senhor mercador, venha comigo. Aí levou ele lá no estábulo e perguntou para ele, o senhor consegue distinguir entre esses 20 cavalos aqui, qual é o seu cavalo? Aí disse, sim senhor. Aí foi lá e apontou o cavalo, esse aqui é o cavalo. Chegou perto do cavalo, esse aqui é o meu cavalo. Aí, tudo bem, aí foi lá para dentro, chamou o nômade, o mendigo. Aí, vem aqui. O senhor consegue identificar o seu cavalo no meio desses 20 cavalos aqui no estábulo? Ele, sim, é esse aqui. Identificou o mesmo cavalo. E aí eles voltaram. Né? E aí o juiz chamou o baiacás, o mercador, né? Que era o baiacás, era o rei. E chamou os nômades e falou, ó, senhor mercador, leve o seu cavalo. No mendigo, aplique 50 chibatadas. Aí, na hora, levaram ele para lá. Aí, o baiacás ficou intrigado, né? Como é que ele... Aí, terminou o julgamento daquele dia e tal, o baiacás ficou aguardando terminar, e o juiz saiu, ele saiu atrás do juiz, né? Aí, o juiz notou que ele estava sendo seguido, aí olhou para trás, o senhor não ficou satisfeito com o julgamento, não? Falou, sim, fiquei muito satisfeito com o julgamento.
Só que eu não entendi como é que o senhor descobriu que realmente o cavalo era meu. E como é que o senhor descobriu que a esposa era do sábio e que o dinheiro era do açougueiro e não do mantegueiro? Olha, eu pedi para deixar a esposa, a mulher, lá em casa, não foi? Pois é. De manhã, eu pedi para que a mulher pudesse lavar o tinteiro e preparar para mim, que eu ia escrever algo. E ela rapidamente foi, lavou, colocou a tinta no tinteiro e trouxe para mim. Se ela fosse mulher do nômade, ela não saberia fazer isso. Só a mulher do sábio, aquele que escreve, aquele que pesquisa, que gosta de ciência, saberia lidar com um tinteiro. Então, aquela mulher era esposa do sábio. E o caso do mantegueiro, do açougueiro e do mantegueiro? Como é que o senhor sabia que o dinheiro era do açougueiro? Aí o juiz responde. Quando eu cheguei em casa naquele dia, eu peguei as moedas que estavam dentro do saco e coloquei numa grande vasilha de água. Na manhã seguinte, eu fui observar se a manteiga, se a água ali apresentava ou não resquício de óleo, de manteiga. Porque o açougueiro ele estava com as mãos lambuzadas de manteiga. Se tivesse, o mantegueiro estava com as mãos lambuzadas de manteiga. Se ele tivesse pego no dinheiro, apareceriam na água a gordurinha da manteiga. E de manhã não existia uma gota de manteiga na água. Então, as moedas só podiam ser do açougueiro. Muito bem. E no meu caso? No seu caso foi mais difícil. Quando eu levei vocês dois para momentos distintos, diferentes, para ver o cavalo no estábulo, tanto o senhor mercador quanto o nômade identificaram o cavalo. Mas eu não tinha levado vocês lá para identificar o cavalo. Eu tinha levado vocês lá para saber se o cavalo ia identificar vocês, ia identificar o seu dono. E quando o senhor se aproximou, o cavalo estendeu a sua cabeça em sua direção, foi em sua direção. E quando o nômade, num outro momento, achegou-se ao cavalo, aproximou-se do cavalo, ele não reconheceu, ele virou a cabeça, ele foi para trás e as orelhinhas encolheram. Ele não reconheceu o nômade. Por isso, eu cheguei à conclusão de que somente o Senhor poderia ser dono do cavalo. E ele reconheceu o Senhor, ele reconheceu o seu dono. Aí, nessa hora, o mercador, que era o rei, se revela. Parabéns. Realmente, tudo o que falava do Senhor era verdade. O Senhor realmente é um juiz sábio. Mas eu não sou o mercador, eu sou Baiacás, o seu rei. E por conta disso, da sua honestidade, da sua sapiência, da sua sabedoria, vou lhe dar uma condecoração. E o juiz respondeu, não precisa. Não preciso de condecoração. Só em saber que o meu rei me elogia, o meu rei me tem em alta conta, já me basta. Muito obrigado. E assim, a justiça, ela vem em nossas consciências. Cada vez mais que nós nos tornamos justos, corretos, honestos e buscamos cumprir as leis naturais ou divinas, em síntese, a lei de amor, que está em toda a natureza, inclusive em nossa consciência, nós estaremos vivendo este mundo de saciedade, da justiça, tanto no campo pessoal, quanto no campo da sociedade. A justiça social, ela vai se cumprir. Porque não basta só nós termos justiça em relação a nós, a nossa vida. É preciso que cada um tenha seja acesso à justiça, seja tratado justamente, com respeito.
todas as suas situações. Quando isso se cumprir, o nosso mundo será uma harmonia perfeita, como nos ensinou Jesus. Tá? Mas é uma luta, é uma construção. Essa é uma construção, e uma construção individual e uma construção coletiva. Não vai se fazer de uma hora para outra. É uma construção de milênios, mas nós devemos começar isso. Nós, pessoalmente, em nossas famílias também e em nossa sociedade aos poucos. Muita paz e muito bem a todos.